Papo Cirúrgico começando. Boa tarde, gente. Hoje eu tenho um grande prazer de um colega, um amigo, convidado, Dr. Marcelo Gonçalo. Cirurgião plástico, cirurgião geral. É um homem que trabalha dos Sem Fronteiras. É aquele homem que está preparado para atender de coração e viaja esse mundo todo, ajudando as pessoas mais necessitadas, e um cirurgião exímio, com formação exterior, com formação na França, e nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco em Goiânia. Doutor Marcelo, seja bem-vindo ao Papo Cirúrgico. Obrigado, doutor Jorge, a todos que estão nos ouvindo aqui, o agradecimento. É uma honra estar presente aqui com esse bate-papo e espero ser útil em alguma informação às pessoas que estão nos assistindo. Mas a medicina, para mim, sempre foi um grande sonho, um grande amor que eu tenho. Procuro preservar esse amor e multiplicar. Eu sempre trago na mente uma frase do Dr. Adib Jatene, que foi até meu padrinho de formatura, em que ele dizia que a medicina não foi feita para o médico, a medicina foi criada para o paciente. E às vezes nós encontramos alguma distorção sobre isso, sabe? Então eu procuro sempre incentivar os colegas mais modernos, né? E me guiar em pessoas como o Dr. Jorge também, que tem um coração e está sempre tentando ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, utilizando a sua técnica, dos seus estudos. Então eu procuro ajudar, porque eu fui muito ajudado na minha infância. Em toda a trajetória do meu curso, da minha formação, eu sempre encontrei pessoas que me ajudaram. Doutor Marcelo, fala um pouquinho da sua trajetória escolar, da sua trajetória de vida, porque todo mundo olha, o doutor Marcelo, veio de berço de ouro, chegou aqui faturando, fazendo o melhor. Conta um pouquinho da sua história, para que toda vitória, toda conquista tem um sabor muito agradável. Conta para o nosso público a sua história, Marcelo. É muito importante todo mundo saber de onde você veio, como você é, o que você faz. Conta para a gente. Minha origem é muito humilde, muito pobre. Minha família é bem pobre. Meu pai trabalhador, minha mãe costureira. Não tenho vergonha de dizer que morava numa comunidade do Rio de Janeiro. Sou carioca, estou há 25 anos em Goiás. Fui muito bem recebido e adoro Goiás, Goiânia principalmente. Então eu tive uma trajetória difícil, mas por outro lado eu tive pessoas que me ajudaram, por isso que eu tento retribuir esse tipo de ajuda. O meu curso primário e ginasial foi toda na rede pública. Ingressei numa universidade particular, mas tive a oportunidade de estudar através de um crédito educativo oferecido pelo governo na época. Procurei ser monitor da faculdade e, com isso, reduzir o valor da minha mensalidade e era revertido como se fosse uma bolsa. Tive uma oportunidade de fazer minha formação no exterior. Fui para a França, fiquei 2 anos num serviço público em Paris, depois um período no sul da França, numa cidade chamada Grenoble. E lá me tornei médico sem fronteira. Eu fui socorrer um grupo que foi um terremoto, na realidade, o terremoto do México, que aconteceu, que devastou praticamente o país todo. E a França, na ocasião, estava enviando um grupo militar e me solicitaram, porque falava português e falava espanhol também, se eu poderia me dispor aí. E abracei essa meta e lá me integrei ao grupo Sem Fronteira e até hoje realizo esse trabalho quando tenho oportunidade. Então, sempre procuro atender as pessoas que precisam. Evidentemente, nós temos que sobreviver, temos nosso trabalho, temos emprego, né? Nossos salários, nós precisamos também ter uma vida condizente, né? Mas eu sempre digo, a pessoa doente,
se torna uma pessoa muito assustada, muito amedrontada, muito insegura. E há um provérbio que diz que o contrário da coragem não é o medo, é a fé. Então, o paciente, às vezes, ele se apega à fé. Ele se torna um sujeito corajoso. E ele não pode perder a fé na única pessoa que estende a mão a ele, que normalmente é o médico. Então, ele vai buscar o médico, ele vai buscar a fé. Se ele perder a fé no médico, quebra toda a magia. Isso atrapalha muito, às vezes, a terapêutica, né? Então, eu me proponho sempre a isso. E convido colegas sempre que queiram participar desse trabalho, que eu acho um trabalho importante. Trabalhei na África há muitos anos, trabalhei na Amazônia, América Central, enfim, tive uma visão boa do mundo e de pessoas que também, como eu, com a mesma mentalidade, doavam de si para atender uma pessoa desconhecida, uma pessoa necessitada. Gente, Então, isso é muito importante. É isso mesmo. Doutor Marcelo, eu tenho que falar um pouquinho dele, que ele não guarda, ele não põe tudo para fora. Eu tenho que falar um pouquinho dele. Doutor Marcelo é um exímio cirurgião plástico e às vezes nós também necessitamos de uma cirurgia geral, ou uma apendicite, ou uma cirurgia de vesícula na Belcorp, e ele está sempre estendendo a mão, querendo nos ajudar, e de uma maneira muito limpa e humana, querendo ajudar todos os pacientes. Ele é diferenciado, eu falo para todos os amigos, gente, se vocês precisarem de alguma coisa, o Dr. Marcelo, com certeza, ele está pronto para atender, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora que você chamar, o Dr. Marcelo está com esse coração aberto, querendo ajudar as pessoas. Marcelo, não é porque está na sua presença que eu vou te elogiar, não. Você nasceu para ser médico. Sim. E primeiro de tudo, nasceu o coração e a gente tem que fazer isso. A fé é muito importante no médico, mas a fé hoje, a fé em Deus é muito maior, pois já está comprovado. A oração ajuda boa parte da cura, boa parte daquilo que você pode obter do Senhor. Então, minha gente, a fé no médico e a fé em Deus. Não me esqueçam disso, ele está aí para olhar pela gente, né, Marcelo? Eu me sinto muito honrado em ouvir isso de você, que é uma pessoa que eu admiro e sigo. Obrigado. Também os seus passos, né? É sempre um prazer compartilhar trabalho, lazer, tudo que a gente pode é sempre muito. O Jorge é uma pessoa de um grande coração também, é uma pessoa que eu nunca vi dizer não a ninguém. E eu tento também seguir as boas pessoas e ele é uma das boas pessoas. Marcelo, graças a Deus, nesse transcorrer da nossa vida profissional, quantos bons amigos nós temos. Quantos colegas nós temos. Esse final de semana nós tivemos o prazer de compartilhar uma dissecção e tivemos ao nosso lado pessoas do bem, pessoas interessadas em fazer o bem, e eu tive o prazer de ter o Dr. Marcelo conosco nessa dissecção, porque sua habilidade assim nos encanta, porque ele é minucioso, ele é cauteloso e ele tem um jeito especial de ser, gente. O Dr. Marcelo, vocês precisam conhecê-lo mais de perto, porque é essa pessoa aí, uma pessoa pronta para ajudar. Marcelo, fala assim, da grande esperança sua na medicina, qual que é, Marcelo? Eu tive esse final de semana, você acabou de relatar aí, nós nos tornamos alunos novamente, sentamos na cadeirinha para estudar e para praticar nos cadáveres frescos, né, nesse curso aí maravilhoso que você nos proporcionou. E eu espero que todo médico pudesse ter uma oportunidade dessa, ou tivesse uma visão dessa, sabe? De sentar e ouvir o mais experiente, porque às vezes há uma vaidade mesmo para ser. Você vê, nós temos já um tempo de carreira, né? E tem colegas nossos que às vezes criam assim, uma resistência para o que é moderno, para o que é novo. E nós, ao contrário disso, procuramos nos atualizarmos, né? E eu gostaria de passar uma mensagem aí para a turma mais nova, né? Que não se detenha ou fujam das suas metas, sempre estudando, sempre buscando boas teorias, coisas experimentadas e cientificamente comprovadas, né? Para poder fazer uma estrutura profissional segura. Isso que eu espero da medicina. Gostaria
porque, voltando um pouquinho atrás, a nossa carreira é uma carreira um pouco diferenciada, porque você vê, qual a família abre as portas para um profissional, né? Entrega a vida de um filho, de uma esposa, de uma mãe, às vezes a intimidade de cada um. Então nós temos o acesso à parte muito íntima de cada pessoa, sabe? Nós temos que valorizar isso. Então não é qualquer profissão que tenha esse privilégio de entrar e ter contato direto com as pessoas, com o íntimo das pessoas. Nós temos que respeitar isso. Eu pretendo ver ainda a medicina crescer, como está crescendo muito, mas com muito respeito às pessoas, a troca de carinho, de assistência, de zelo, sabe, pelos pacientes. Eu adoro ver um colega que tenha cuidado, carinho pelo paciente, sabe? Pela família do paciente. E a gente está sempre aprendendo, né, Marcelo? Medicina não para, medicina é uma ciência que evolui de uma maneira fantástica, né? É isso, falando sobre isso, a gente vê hoje, quando nós vamos fazer uma cirurgia, que a gente vê às vezes a instabilidade do exame que a gente pega para operar esse paciente. Às vezes aquele exame de rotina está tudo normal, mas não custa nada você fazer a reposição de vitaminas, reposição de minerais. Com certeza a cicatrização é melhor, né? Inclusive hoje nós contamos também, os médicos hoje podem contar com a câmera hiperbárica para melhorar uma cicatrização, para melhorar uma circulação. Tudo isso faz parte do arsenal cirúrgico, ou seja, o resultado que você pode oferecer. E a gente vibra até hoje, gente. É como se você estivesse pintando um quadro. E quando você termina, você olha, faz igual o Miguel Ângelo, né? Parla, né? Fala. Você quer que aquele trabalho seu se manifeste para você. Uma pena que ele não é eterno, mas a gente gostaria que fosse um quadro que fosse eterno, né? Essa importância de se ver o paciente como um todo, não só no ato cirúrgico, mas pré-operatório, preparar o paciente. Às vezes ele tem uma carência qualquer, ou vem uma doença associada, que às vezes não é informada, e você tem que buscar isso, às vezes, em exames. O período durante a cirurgia, que nós chamamos de pré-operatório, os cuidados com a higiene, preparo de material, com a equipe, treinamento, sabe? O pós-operatório, o curativo, esses cuidados como a câmera hiperbárica, reposição hídrica de sais, minerais, vitaminas. Então tudo isso é importante. O curativo, sabe? O momento certo de tirar um ponto. Quando você deve orientar o paciente em relações à nutrição, principalmente, é muito importante. Então, não é só aquele ato cirúrgico, não é só quando o paciente entra no centro cirúrgico e às vezes a família quer saber que horas termina a cirurgia, doutor. Não termina na hora que acabamos a cirurgia, isso vai terminar algum tempo depois. E o sucesso desse tratamento cirúrgico, principalmente, depende disso. O pré e o pós-operatório. E o que acrescenta nisso, né, Marcelo? Por exemplo, cada grupo, por exemplo, a cirurgia rinoplastia, nós temos um grupo de rinoplastia que se comunica somente entre colegas. A evolução da técnica, que cada um está... Antigamente a gente esperava para ir para o congresso, ou então esperava um trabalho científico para você ler. Hoje não, o colega faz uma técnica, coloca a técnica, publica a técnica para a gente, envia, pede sugestões, nós devolvemos as sugestões. Fez a cirurgia do nariz, eu estou usando essa técnica, o resultado foi esse. Olha, eu tive uma complicação, o que vocês fazem? E os colegas se ajudam, gente. Não só, por exemplo, na regional. Todo mundo participa desses grupos. Você faz a cirurgia de face, você fala a técnica que você usou, como você abordou aquela técnica. Os colegas se comunicam entre si, então a informação é muito veloz e cada dia mais nós estamos podendo oferecer mais para o paciente, dando resultados melhores, dando resultados mais duradouros. Por isso que a internet veio muito para ajudar. Ou seja, não só para... É horrível o fake, essas modelagens de cirurgia, essas coisas que eles fazem tentando mostrar uma coisa que não é. Nesses trabalhos científicos nossos, nessa comunicação nossa, mostra-se o que está sendo realmente feito e como é o resultado, né, Marcelo? Isso é importante. É importante frisar também, Jorge, a consulta ao profissional, sabe?
porque às vezes o paciente procura uma outra informação e ela vem incompleta, ou às vezes ele pode ser atendido com uma outra técnica diferente daquilo que ele imaginava, sabe? Então não existe uma coisa congelada. Nós temos muitas variedades de técnicas que podem atender o paciente. Às vezes ele não quer uma cicatriz maior, quer uma coisa menor. Então existe hoje essa ampla tecnologia que nos permite oferecer muitas técnicas ao mesmo paciente. Outra coisa que você estava falando aí, às vezes em tempo real, o colega está operando, ele transmite para o grupo, e não existe mais aqueles ciúmes, aquela coisa de colocar aqueles panos pretos, esconder as técnicas. Eu acho que o bom cirurgião, o colega que quer o crescimento da ciência, da medicina, ele está aberto a todo mundo, né? Isso é lógico, né? Isso é importante. Ouve opiniões, né? Você quer mostrar o resultado, e quanto mais você mostra resultados melhores, mais você convence a população que pode melhorar o seu perfil, que pode melhorar o seu eu. Ou seja, quanto mais colegas operarem bem e dar um resultado melhor, a especialidade com certeza cresce muito mais, né? Cresce bem. E melhora a nossa autoestima, a nossa parte psicológica, o nosso convívio social. E a sociedade hoje, certamente, de uma certa forma ou outra, há uma cobrança, né, sobre a boa apresentação, né? Isso é importante a pessoa saber que tem acesso. Não é uma coisa intocável. Muita gente acha que vai gastar muito dinheiro, que não tem aquela economia para poder dispor para um determinado procedimento, mas nós teremos outras técnicas que poderemos oferecer. Certamente caberá dentro do orçamento dessas pessoas. Gente, medicina não cresce, atropela. Nós tivemos um caso interessante 2 dias atrás na clínica, e uma das nossas funcionárias, ou seja, uma das pessoas que nos ajudam, que é uma pessoa muito importante da empresa, apresentou um coágulo, uma coronária cardíaca, e aí foi acudida de uma maneira bem rápida, e nós já encaminhamos para um serviço especializado de coronariopatia. Já em questão de 3 horas já tinham feito a retirada, a eliminação do trombo, com colocação de stent, já foi saiu da UTI no outro dia, já está bem, já foi para casa. Ou seja, antigamente, quando havia uma obstrução dessa, você tinha que abrir o tórax do paciente, operar, o paciente ainda ficava 30 dias internado. Então eu falo, medicina vem evoluir de uma maneira fantástica, por isso a longevidade, né, aumenta mais, por isso que nós temos que prevenir, você não envelhecer, envelhecer com dignidade, fazendo suplemento, tomando os suplementos, fazer o check-up anual. Isso é muito importante para que você tenha uma velhice com dignidade, né? Isso é saudável. Qualidade de vida, né? Hoje o que nós buscamos é a qualidade de vida. E você citou qualquer coisa agora sobre um socorro a uma funcionária, e eu queria ressaltar o seguinte: a importância da equipe. O hospital não é só o médico, não é só o diretor, sabe? Não é. Então, desde a portaria até a direção, precisa haver um treinamento, uma comunicação entre as pessoas. Então, nesse evento aí mesmo de atendimento à nossa colaboradora, deu para perceber. Sabe? Cada um fez a sua função muito rapidamente, muito eficazmente. Não só no atendimento do paciente, ou seja, da patologia que existia, mas no encaminhamento. Claro. Né? Não esperar que todo mundo agiu de uma maneira rápida. A comunicação e a enfermagem, a técnica de enfermagem, os exames, até o laboratório, que é um serviço. Não, agradecendo ao Hemolabor, como sempre, como presente junto conosco, assim, prontos para fazer todos os exames com resultado rápido. Francisco, você está de parabéns com o Hemolabor. Foi muito eficaz, eficiente e rápido, né? Muito rápido. Nos direcionou ao diagnóstico, né? E a paciente teve a sua terapêutica em momento curto e uma alta precoce também. Precoce. Eu estou falando, antigamente tinha que abrir o tórax e operar, fazer ponto safena e ponto mamário, realmente a evolução foi muito boa. Marcelo, eu sei que você já foi jogador de futebol do Fluminense.
Vamos contar essa história? Talvez até você conte a história lá, quando você foi com a seleção brasileira, foi treinar lá em Abu Dhabi. Conta essa historinha para nós aqui, bem rápido. O meu amigo Jorge se diverte com as minhas histórias de adolescência, de juventude, mas realmente foi. Eu já falei dessa minha origem humilde, né? E fui achado, fui direcionado a fazer um treino de futebol na época do São Cristóvão do Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo deve conhecer, é um time muito pequeno. Mas eu comecei no São Cristóvão, depois fui para o América, foi um time também que praticamente já foi extinto, e consegui chegar ao Fluminense, a elite do futebol carioca da época e até nos dias atuais. Mas eu nunca me considerei assim um craque de futebol. Eu jogava futebol e aquela história que eu acho que tudo é uma equipe, né? A equipe às vezes faz você aparecer, coisa que às vezes você sozinho não conseguiria fazer. E eu não sei se através do técnico dessa equipe eu consegui chegar até o infanto juvenil do Fluminense. E depois tive que tomar uma decisão entre continuar estudando e jogar futebol, que são coisas que são difíceis. Lembro do Sócrates, nosso craque do passado também. Ele deve ter se desdobrado muito para conseguir manter as duas carreiras, de médico e de jogador de futebol. Eu não consegui. E fui para a medicina, que era o meu sonho desde menino. E ainda sonho muito em ajudar, porque eu gosto da medicina, eu acordo feliz, sabe? Eu sou sempre disposto a poder ajudar, direto ou indiretamente. Às vezes você não faz o momento exato, mas você está participando. Isso é importante também a gente saber, né? Conhecer os nossos limites, evitar grandes problemas. Às vezes, na tentativa de ajudar e de salvar uma vida, você pode causar outros prejuízos, né? Então, eu deixei o futebol, fui para a medicina e depois não tive mais outra atividade além de médico. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Academia Brasileira de Futebol. Eu era o médico do grupo e essa academia ensinava seleções de outros países a forma brasileira de se jogar futebol. E então tive um grande aprendizado nisso, conhecer outras culturas, tivemos pela Arábia, tivemos na Ásia, tivemos no Oriente Médio, tivemos na América Central e América do Sul. E foi uma época que o futebol brasileiro tinha um prestígio muito grande, nós exportávamos muitos profissionais, pouco se pensava em médico dentro de uma seleção, preparadores de goleiros, sabe, massagistas, psicólogos. Hoje tem psicólogo, hoje tem um médico fisiatra, né? Então é muito mais especializado. Mas na minha época era uma coisa ainda incipiente, mas foi muito feliz. Eu tive algumas aventuras nesse trabalho. Estive na África, tive um episódio um pouco assustador, eu fui refém, na época, no país de Angola, que havia uma guerra em curso, e eu fui surpreendido pelo ataque dos rebeldes, mas sobrevivi, infelizmente. Também foi um aprendizado, um pouco duro, mas foi bom. Mas em momento nenhum eu me arrependi de estar lá, de ajudar as pessoas que estavam lá. Tanto é que eu continuei fazendo a mesma coisa, né? Porque muita gente cobra. Você vai para um lugar remoto, você se expõe a doenças, se expõe a riscos, né? Mas na hora, é aquilo que eu falo, o amor pela nossa profissão faz com que você encare todos esses obstáculos. E é verdade, gente, ele vai para esse Médicos Sem Fronteiras sorrindo e alegre, como se tivesse ganhado um grande presente. E volta feliz da vida, vendo tanto que ele ajudou as pessoas, as cirurgias que ele executou, e acompanha todo mundo, e ele fica interessado, ou seja, onde ninguém está, com certeza o Marcelo. E lembrando que é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, e tem pessoas do mundo inteiro. As pessoas se abraçam, dividem o que tem para comer, dividem o espaço, sabe? É um mundo diferente que eu até gostaria que, né, outras pessoas participassem. Pudessem
Se Ele tivesse sempre que vai e convida, oportunidade. ele sempre que vai. Infelizmente, minha Tem vida é vários muito atribulada, mas eu programas. tenho muita vontade de um dia poder ir com Tem ele muitos e poder programas. fazer esse trabalho dele. Bom, o bate-papo é bom. Se a gente for conversar com o Marcelo, É, nós vamos ter muita história para contar. A gente vai rir demais, porque ele tem muita história boa para contar. Então, Marcelo, manda um recado para os nossos telespectadores que assistem o Papo Cirúrgico já há algum tempo. O que você pede para o nosso público, pede para as pessoas para que aconteça, qual é a perspectiva de futuro e o que você deseja para a população em geral? Quero que as pessoas abram um pouco mais o coração, se tornem um pouco mais pacientes. Eu acho que o mundo moderno está tornando as pessoas um pouco mais individualistas, sabe? Então eu penso assim, um mundo melhor, você abraçar o próximo, pedir perdão, desculpar, ser desculpado, sabe? Essa é a mensagem que eu gostaria e que as pessoas analisassem, às vezes, um erro pequeno, transformar, sabe, num grande conflito. Nós estamos vivendo uma época de guerras, às vezes por coisas pequenas, que as pessoas se matam, sabe? Então isso para nós causa uma tristeza muito grande. Então essa é a mensagem, que as pessoas façam uma reflexão do mundo, da beleza que é o mundo, olhar para o céu, olhar para as nuvens, olhar para as estrelas, para a lua, para os seus entes queridos, sabe? Sua família, que é o nosso sustentáculo, né? Os amigos. Então, essa é a mensagem que eu passaria, um mundo melhor, mais paciente, para as pessoas terem mais de amor entre as pessoas. Esse é um recado fundamental: mais paciência, mais amor e mais carinho. Isso nós temos que alimentar e sedimentar isso. Porque, às vezes, na euforia de algum momento, uma contrariedade, a gente esquece disso. Mas a gente tem que estar sempre cobrando. E pedindo a Deus que Ele nos oriente também, né? Porque, às vezes, no ímpeto dos fatos, das coisas que acontecem, às vezes as pessoas perdem um pouco a cabeça. Então, pedir a Deus para dar essa tranquilidade para a gente, né? Para a gente continuar fazendo bem, né, Marcelo? Continuar procurando fazer o melhor de nós como médicos, e ajudando as pessoas também intelectualmente, né? Exato. Eu queria abrir até a oportunidade de pessoas que tenham alguma dificuldade ou alguma dúvida que talvez queiram entrar em contato conosco. Marcelo, você podia deixar seu telefone, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu atendo numa clínica na região do Faisalville, aqui em Goiânia mesmo, se chama Clínica Estetsul. O telefone é o 3281-8181 ou então no 999-86-8181. Qualquer pessoa, isento de pagamento, não fique preocupado com isso. Pessoas que às vezes precisam de um auxílio ou de uma cirurgia reparatória ou às vezes de um aconselhamento ou um encaminhamento, contem conosco. E o Dr. Jorge também, aqui através da Clínica Belcorp, estará sempre de portas, porque eu conheço ele. Eu sei que ele tem um coração que abraça todo mundo. Isso aí, gente. Por isso que eu sou seguidor desse senhor. A intenção do Papo Cirúrgico era realmente mostrar para vocês quem é Marcelo Gonçalo. Essa figura maravilhosa, que eu sei que ele ajuda muita gente, tem esse coração mesmo, é sincero, não é da boca para fora, tá? Eu já conheço o Marcelo há alguns anos, e eu sei da índole, eu sei do coração dele, e eu sei o tanto que ele é um profissional. Vou despedindo de vocês, deixando um abraço no coração de todo mundo, e que na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, passando alguma informação cirúrgica, alguma novidade para vocês. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana, que hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, passou o bem da semana, né? Isso aí. Então, um beijão para todos, também uma boa noite. Obrigado pela oportunidade, doutor Jorge, e todo o grupo aqui da Clínica Persona, da Belcorp. Desculpa.